num espaço de 15 metros, né, por 6, 90 metros quadrados. Tá? Quantas GSB eu conseguiria ter nesse espaço? Aí no caso ele está querendo saber, no caso soltas, né, livre, se vai ter problema. Com certeza vai ter problema por causa da quantidade de galos. Dá para você ter muitas aves, né, no espaço desse daí, uma média aí de 5 aves por metro quadrado, soltas, livres e tal, com área de proteção para chuva, vento, essas coisas. É diferente do sistema, por exemplo, de granjas, né, criado em galpões e tal. Aí a pessoa utiliza fechada, no sistema intensivo, aquele monte de ave, galinhas poedeiras em geral, né, ou para abate, uma média de 7 a 12 aves por metro quadrado. Que eu inclusive acho até muito apertado, tá? Mas é assim que é feita a criação, que é permitido e tal. No caso de aves soltas, vamos supor, se for criar galinhas caipiras para abate, é pedido uma média aí de 1 metro quadrado coberto e pelo menos 2 metros quadrados, né? Para cada 5 aves, no caso. Tá? Seria um sistema de baias com piquetes, que eu acho interessante. Você pode usar isso para o GSB. Por exemplo, 1 metro quadrado da área fechada e mais 2 metros quadrados livres ali de pastagem, fica um piquete pequeno na frente da própria baia. Por que eu não gosto de criar as aves juntas? Por conta de confusão, perca, é muito maior, tá, pessoal? Por causa de galos, vão começar a brigar. Não que é algo que o GSB não se acostume. O GSB é uma ave até pacata, né? Ele consegue viver bem, desde que sejam criados juntos ali. Vai ter algumas confusões, vai. Você não vai conseguir selecionar as suas aves por conta disso. Você não vai saber o que está acontecendo nos cruzamentos, né? Então, eu não aconselho esse sistema assim, criado assim, vários galos com várias galinhas, por exemplo. Aí você teria muitas aves, né? Nessa pastagem, é um espaço muito bom. Mas você teria que ter várias aves ali e tal, tranquilo, né? Mesmo que você tenha, passou de 10, 20, né, pessoal? Vai ter que ter ali 3 machos, de repente, aí começa brigas e tal. Então eu não acho muito interessante. O que eu faria nesse espaço? Devagar, para começo, eu criaria ali, eu tentaria pelo menos deixar uma divisão para criar 2 machos separados ali, com uma divisãozinha, uma tela no meio do terreno, para começo, tá? E colocaria um galo de uma genética e outro de outra genética com as suas respectivas aves, galinhas. Por exemplo, um galo mais 5 galinhas, do outro lado um galo mais 5 galinhas, um espacinho coberto ali, para começar a criação. Aí conforme ia girando, as vendas, no caso aí, como é por quantidade, não dá para você trabalhar com venda de ovos, você teria que, para levantar um dinheiro melhor aí, teria que ser com a venda de aves. No caso, você poderia vender pintinhos um pouco mais barato ou esperar eles chegarem até a fase de frango, para você vender aí, naquela fase antes deles começarem a disputar com o galo. Você vender um pouquinho mais alto o valor e tal. Aí numa faixa que o GSB aí, né, uma média aí de 400, 500 reais cada frango, entre frango e frangas e tal, para você levantar uma grana e começar a fazer pequenas baias. No meu caso eu faria isso, eu faria pequenas baias, tá, com essa metragem aí que eu falei, cada bainha com 5 machos, 4 fêmeas, tranquilo, bainha separada, piquete na frente. Ao redor do piquete você pode fazer algumas plantações que eles consigam pegar um capim, tifto, alguma coisa pela própria tela, tá? Para eles terem uma pastagem um pouco melhor, que não vai devastar a pastagem, né? Porque ali 2 metros quadrados ali de piquete, você plantar alguma coisa, rapidamente eles vão destruir. O que você pode fazer é aumentar um pouco mais esse piquete, deixar 1 metro, colocar ali uma separação entre o piquete, não entre a baia e o piquete, né? Entre os piquetes, no caso você faz 2 metros quadrados, faz uma divisão, faz mais 2 metros quadrados, aí você vai mantendo ali uma pastagem verde, né? Você fecha uma parte do piquete, na hora que eles acabarem de comer essa parte, você solta na outra. Que é rápido, então, pelo espaço ser muito pequeno, é muito rápido, porque
não é só questão de somente eles ficarem ciscando e tal, eles ficam pisando também, e aí dificilmente uma pastagem sobrevive, né? Com pouco espaço assim, fica muito tempo. Então eu deixaria ali normal os piquetes e colocaria alguma coisa ao redor ali do piquete, para eles pegarem pela tela, porque daí eles vão pegar somente na hora que o capim atingiu a altura, eles vão pegar só as pontinhas, só para ter um verdinho para eles comer, ou senão você leva para eles. Mas eu faria isso, pequenas baias, eu sempre aconselho isso, pessoal. Você vai fazer separação de aves, principalmente de aves com valor agregado bom, né? Não dá para economizar tanto nesse sentido, pessoal, porque você tem que trabalhar com melhoramento genético. Então não é algo que você consegue economizar. É claro que você economiza no caso assim, não precisa ser você contratar um pedreiro para fazer de tijolo, né? Você pode usar materiais que você encontra às vezes em ferro velho ou em outros lugares, né? As baias do tijolo é só entre os galos, que é bom você deixar uma parte mais alta para ele não ficar brigando pela tela, coisa assim que às vezes machuca, né? Não são galos briguentos, mas é normal no mundo das aves ter essas disputas e que acaba tendo um prejuízo. Às vezes você tem um galo muito bom, ele acaba machucando, você tem que dar medicamento, tudo. Então é aconselhável ter uma parte um pouquinho mais alta entre eles, que pode ser separada com telhas, essas etrenites da vida aí, brasilite e tal, esse tipo de telha, ou uma coisa de papelão, uma lona, qualquer coisa, até plástico, sacos de ração você pode colocar, para eles não ficarem brigando entre a tela, né, e ter um cruzamento ali tranquilo, né? Tendo essas divisórias, você consegue fazer devagar. Então, a princípio, eu dividiria esse espaço no meio, né? Esse espaço que você tem 90 metros quadrados, dividiria no meio, colocaria um lote de um lado, um lote do outro, trabalharia esses dois lotes, né? Porque daí eu trocaria um macho daqui, uma fêmea daqui, uma fêmea daqui, um macho daqui. Conseguiria fazer outros cruzamentos aí com isso, levantando uma grana, eu iria fazendo as bainhas pequenas. Aí, no caso, você não pode economizar muito na questão da tela, dificilmente você vai encontrar isso em ferro velho, mas não é difícil, não é impossível, tá? De repente você coloca lá uma telinha no meio, vai gastar em torno aí de uns 400, 500 reais uma tela, né? Assim no rolo, né? Tô dizendo. Você consegue fazer bastante coisa com esse rolo de tela. Você vai deixar aí um elevado para você colocar aí de repente areia ou palha ou serragem, né, alguma coisa nessa parte coberta. Na parte de pastagem você poderia plantar alguma coisa ali que não ia durar muito tempo, ou você poderia deixar alguma coisa mais elevada ou fazer do jeito que eu falei em volta, que eu acho que é o mais viável. Eles vão comendo pela grade e você leva para eles a pastagem. Vão viver bem nesse espaço, sem estresse, não vai ter briga, dificilmente um vai machucar o outro, porque às vezes o bicho acaba pulando em cima, né? Na briga, quando tem disputa de galo, acaba machucando a galinha, machucando o galo, a perna dele, então ficaria complicado. Então, você tem um espaço bom aí, é só usar a imaginação, tá? A ideia você já tem, vai fazendo pequeno, todo começo é difícil, né? Se você for ter só um macho e as fêmeas aí, você pode ter também, começar com esses, e aí você, dos pintinhos que você vende, você faz essa divisória e depois você separa dois, aí se você quiser ainda separar 4 pedaços, aí você separa 4 e só depois você vai fazendo as pequenas baias, o negócio vai crescendo gradualmente aí e logo você está com a criação grande. Basicamente é isso aí que você vai precisar. Espero ter ajudado. Se faltou alguma coisa, você pode perguntar que a gente tenta fazer um vídeo para ajudar. Beleza? Obrigado!